Palavra de Fato está de volta e agora eu quero compartilhar a mensagem desse dia com você. Para isso, nós vamos ler o texto bíblico de Mateus, capítulo 13, do verso 24 ao versículo 30, e nesse texto nós vamos ler as palavras de Jesus, quando então ele narra para nós a parábola do trigo e do joio. Mateus, capítulo 13, verso 24 a 30, Jesus disse assim: Jesus lhes contou outra parábola, dizendo: o reino dos céus é como um homem que semeou boa semente em seu campo. Mas enquanto todos dormiam, veio o seu inimigo e semeou o joio no meio do trigo e se foi. Quando o trigo brotou e formou espigas, o joio também apareceu. Os servos do dono do campo dirigiram-se a ele e disseram: o Senhor não semeou boa semente em seu campo? Então, de onde veio o joio? O inimigo fez isso, respondeu ele. Os servos lhe perguntaram: o Senhor quer que vamos tirá-lo? Ele respondeu: não, porque ao tirar o joio, vocês poderão arrancar com ele o trigo. Deixem que cresçam juntos até a colheita. Então, direi aos encarregados da colheita: juntem primeiro o joio e amarrem-no em feixes para ser queimado. Depois, juntem o trigo e guardem-no no meu celeiro. E aí, então, no versículo 36 do mesmo capítulo 13 de Mateus, Jesus vai explicar o significado, o sentido da parábola do trigo e do joio. Verso 36, Jesus então vai dizer: então, ele deixou a multidão e foi para casa. Seus discípulos aproximaram-se dele e disseram: explica-nos a parábola do joio no campo. E ele respondeu: aquele que semeou a boa semente é o Filho do Homem. O campo é o mundo, e a boa semente são os filhos do reino. O joio são os filhos do maligno. E o inimigo que o semeia é o diabo. A colheita é o fim desta era, e os encarregados da colheita são anjos. Assim como o joio é colhido e queimado no fogo, assim também acontecerá no fim desta era. O Filho do Homem enviará os seus anjos, e eles tirarão do seu reino tudo o que faz tropeçar e todos os que praticam o mal. Eles os lançarão na fornalha ardente, onde haverá choro e ranger de dentes. Então, os justos brilharão como o sol no reino do seu Pai. Aquele que tem ouvidos, ouça. Jesus contou essa parábola para explicar um aspecto da manifestação do seu reino na terra. Jesus veio ao mundo para instaurar o reino do seu Pai, o reino de Deus. E Jesus contou várias parábolas para explicar a natureza do reino. Nesta parábola, ele quer ensinar-nos sobre um dos aspectos da manifestação do reino. Por isso ele começa a parábola dizendo: o reino dos céus é como, ou o reino dos céus é semelhante. Então observem que Jesus conta essa parábola não para explicar um fenômeno que acontece especialmente na igreja, como a maioria das pessoas, ao lerem a parábola do trigo e joio, tendem a interpretar e aplicar. O reino dos céus é maior do que a igreja. O reino de Deus é muito mais amplo do que a igreja. Então, essa parábola, ela não pode ser interpretada e aplicada ao âmbito da igreja. Ela precisa ser interpretada e aplicada no âmbito do reino de Deus. No entanto, a igreja é a estratégia de Deus para sinalizar, para expandir o seu reino na terra. Por isso é mais facilmente percebermos a convivência entre o joio e o trigo na igreja. Nesta parábola, Jesus vai dizer que o joio foi semeado pelo maligno. E Jesus, então, os denomina dizendo que o joio são os filhos do maligno. A boa semente, que é o trigo, ele disse que quem semeou foi o Filho do Homem. Então, estes são os filhos do reino de
Deus. E esse é o tema que eu gostaria de trabalhar com você hoje. Nós vamos pensar, nós vamos compartilhar com você sobre os filhos do reino de Deus e os filhos do maligno. Nós vamos começar a partir dos filhos do maligno. A primeira coisa que esse texto vai mostrar para nós é que os filhos do maligno, eles desenvolvem traços de caráter semelhantes ao do seu pai. Os filhos do maligno desenvolvem um traço de caráter semelhantes ao do seu pai. Não que as pessoas tenham sido criadas pelo maligno. O maligno não pode criar ninguém. Deus é quem criou todas as coisas. A questão é que essas pessoas deixaram com que o seu caráter fosse forjado, fosse formado segundo a vontade do maligno. Por isso elas são classificadas como filhas do maligno. E é também sabido que os filhos tendem a desenvolver traços de caráter semelhante aos seus pais. É assim no dia a dia, nossos filhos, eles desenvolvem aquilo que aprendem conosco, eles observam o nosso jeito de ser, o nosso jeito de agir e repetem o nosso caráter. Os filhos do maligno não são diferentes. Eles vão repetir, eles vão reproduzir aquilo que é próprio do pai deles, o maligno. O primeiro traço de caráter dos filhos do maligno é a dissimulação. Esse é o primeiro traço do caráter dos filhos do maligno, é a dissimulação. A dissimulação está presente nessa parábola que Jesus contou. Jesus disse que o joio foi plantado entre o trigo. O joio era uma espécie de erva daninha, que na fase de crescimento, na fase ainda de amadurecimento, ele era muito parecido com o trigo. Observe que aqueles lavradores só perceberam a presença do joio quando eles já estavam desenvolvidos, quando já estavam grandes. Então, o joio é essa figura que representa essa capacidade de dissimulação dos filhos do maligno. E quando você olha para a Bíblia, você percebe que o diabo é um perito na arte de dissimular. Dissimular significa fingir. Dissimular significa disfarçar. E a Bíblia diz para nós que o diabo ele é especialista na arte da dissimulação. Quem disse isso para nós é o apóstolo Paulo. Na segunda carta aos Coríntios, no capítulo 11, do versículo 13 ao versículo 15, ele diz o seguinte: pois tais homens são falsos apóstolos, obreiros enganosos, fingindo-se ser apóstolos de Cristo. E isto não é de admirar, pois o próprio Satanás se disfarça de anjo de luz. Portanto, não é surpresa que os seus servos finjam que são servos da justiça. Então, observe, a Bíblia está dizendo que o próprio diabo, que é um anjo mau, o maligno, ele se disfarça de anjo de luz, o anjo de justiça. Portanto, é natural que os seus filhos, que tenham a natureza má, consigam se disfarçar de pessoas boas, promotores da justiça. Só fazem isso porque são hábeis na arte de dissimular. Então, esse é um traço característico dos filhos do maligno. Eles sabem dissimular muito bem. Agora, os filhos do maligno, porque eles são hábeis na arte de dissimular, eles se infiltram entre os filhos do reino e eles vão falar como os filhos do reino, eles vão orar como os filhos do reino, eles vão desenvolver uma forma de se comportar como os filhos do reino, às vezes até pregam como os filhos do reino, só que o coração deles não é do reino. Eles conseguem reproduzir algumas ações, eles conseguem reproduzir alguns comportamentos, mas o coração deles não é do reino. É porque eles ficam muito parecidos que eles conseguem enganar.
Não é assim? As pessoas compram mercadorias falsificadas porque o que é falso é muito parecido com o original. Se as pessoas soubessem que estão recebendo uma cédula, uma nota falsa, elas não receberiam. Elas só recebem uma cédula falsificada porque o falsificado é muito parecido com o original. Os filhos do maligno são capazes de enganar as pessoas porque eles conseguem parecer com o original. E aí, então, a gente vai perceber, ao analisar essa atitude dos filhos do maligno, que o objetivo da sua falsificação é trazer prejuízos ao reino de Deus. Eles gostam de dissimular. Eles são falsários do reino de Deus, porque o objetivo é trazer prejuízo ao reino de Deus. Sabe por que aquele homem semeou o joio entre a plantação de trigo? Isso era muito comum na Palestina dos dias de Jesus. Esse crime, inclusive, estava na legislação romana. Quando alguém queria prejudicar o seu inimigo, ele mandava os seus servos semear essa erva daninha, sementes de joio, sobre a plantação do seu inimigo, para que então lhe causasse prejuízo. Jesus conta essa parábola para mostrar como é que o maligno age quando quer trazer prejuízos ao reino. Ele envia aqueles que serão dissimuladores, porque quando pessoas que querem buscar a Deus se deparam ou são enganadas pelos filhos do maligno, isso gera neles incredulidade, decepção, frustração. Quantas pessoas se decepcionaram com o reino de Deus, porque na busca por Deus acabaram caindo na mão destes que são os filhos do maligno, e elas ficaram então incrédulas, frustradas com o reino. Jesus disse no versículo 41 de Mateus 13, que quando Jesus voltar, ele vai tirar do seu reino tudo aquilo que faz com que as pessoas tropecem. Os que fazem as pessoas tropeçarem são os filhos do maligno, dado a sua capacidade de se falsificar. Eu me lembro quando certa vez um amigo, usando uma camisa aparentemente de grife, e ele então me contou que ele havia comprado a etiqueta da grife numa loja de camelô, e então ele pegou uma camisa que não é uma camisa de grife, colou a etiqueta da marca de grife, passando um ferro de passar roupa sobre a etiqueta, e aí então, todas as vezes que eu vejo a logomarca daquela grife em alguma camisa, eu sempre me pergunto, será que essa camisa é falsa, como a daquele meu amigo, ou essa é verdadeira? Quando as pessoas se deparam com os filhos do maligno, mas que foram enganadas por esses falsários, elas recuam. E todas as vezes que elas veem um filho do reino, um verdadeiro filho de Deus, elas recuam e ficam na dúvida, elas desenvolvem incredulidade, porque elas já foram enganadas anteriormente. Então, esse é o objetivo da dissimulação dos filhos do maligno, é trazer prejuízo ao reino de Deus. A segunda característica do caráter dos filhos do maligno é a malignidade. Esse é o segundo traço no caráter dos filhos do maligno, malignidade. Jesus vai dizer que os filhos do maligno, eles são maus porque isso é próprio do seu próprio ser. Jesus disse isso em Mateus, capítulo 6, versículo 45. Jesus disse assim, o homem bom tira coisas boas do bom tesouro que está em seu coração, e o homem mau tira coisas más do mal que está em seu coração. Então, os filhos do maligno, eles vão agir com maldade, porque isso é próprio do seu ser. O seu coração é mau, logo suas ações também serão más. Mas a questão é, como é que eles conseguem se infiltrar entre os filhos do reino, enganar inclusive pessoas que fazem parte do reino, se suas ações são más?
A questão é que nem toda boa ação é movida por uma boa intenção. Os filhos do maligno, eles até têm boas ações. A questão é que seus corações carregam motivações perversas e malignas. Paulo, por exemplo, explicou isso quando escreveu a primeira carta aos Coríntios, capítulo 13, no versículo 1, ele diz assim: ainda que eu dê aos pobres tudo o que possuo, entrego o meu corpo para ser queimado, mas se não tiver amor, nada disso me valerá. Veja, o apóstolo Paulo está falando de ações boas. Ele está falando, ainda que eu dê aos pobres o que possuo, isso é uma ação boa. Ainda que entregue o meu corpo para ser queimado, ou seja, ser mártir de uma causa, isso é uma ação boa. No entanto, ele está dizendo, mas se não tiver amor, isso de nada vale. Os filhos do maligno, eles são também peritos em fazer boas ações, só que carregam dentro do seu coração perversas motivações. Eu e você nem sempre conseguimos discernir, perceber se as ações das pessoas são carregadas ou são motivadas de boas intenções. O que conseguimos, às vezes, observar é a ação, nua e crua. Não conseguimos, às vezes, perceber o que vai ao coração. Mas eu e você precisamos estar sossegados em relação a isso, porque é Deus quem um dia vai desvendar todas as motivações do coração das pessoas. A Bíblia diz para nós, na primeira carta aos Coríntios, capítulo 4, versículo 5, o seguinte: portanto, não julguem nada antes da hora devida. Esperem até que o Senhor venha. Ele trará à luz o que está oculto nas trevas e manifestará as intenções dos corações. É certo que quando Jesus voltar, nós teremos grandes surpresas. Pessoas que passaram a vida nos enganando, porque tinham boas ações. Mas no último dia, Jesus vai trazer à luz as verdadeiras intenções dos corações. E aí talvez vamos descobrir que tantas pessoas que fizeram coisas aparentemente boas, fizeram com motivações perversas. Os filhos do maligno, eles vão agir, mas suas intenções é sempre jogar aquilo que é maligno e perverso sobre a vida das pessoas e nas suas convivências. Por exemplo, eles fazem coisas aparentemente boas, mas com a intenção de semear intrigas. Eles são peritos em suscitar discórdias. Eles são capazes de fazer coisas aparentemente boas, mas para provocar mágoas nas pessoas. São capazes de fazer coisas que, aos nossos olhos, parecem justas, mas que ferem profundamente. Eles fazem coisas aparentemente boas aos nossos olhos, mas que têm a intenção de provocar grandes mágoas. É assim que os filhos do maligno agem. Eles agem com malignidade. Por trás de boas ações, às vezes estão intenções tão perversas. Assim, os filhos do maligno se comportam e agem. O terceiro traço do caráter dos filhos do maligno é a mentira. Os filhos do maligno, eles têm na sua característica a capacidade de mentir. Ninguém falou sobre essa natureza do caráter do diabo de forma tão clara quanto Jesus. Jesus, no Evangelho de João, capítulo 8, versículo 44, disse o seguinte, preste atenção no que Jesus disse. Jesus disse, vós tendes por pai ao diabo, e quereis satisfazer os desejos de vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio, e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele profere mentira, observem o que Jesus diz, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Observem, os filhos do maligno são pessoas mentirosas, porque simplesmente eles copiaram aquilo que é próprio do seu pai. Jesus disse que o diabo é o pai da mentira. Os filhos do maligno, eles usam a mentira, porque eles gostam de escolher atalhos para alcançar os seus objetivos.
O atalho é aquele caminho que reduz tempo, é aquele caminho que diminui esforços, e muitas vezes eles usam da mentira com esse objetivo. Eles querem chegar aos seus alvos, eles querem chegar aos seus objetivos, mas eles querem economizar esforços, eles querem ganhar tempo e por isso se tornam pessoas mentirosas. Eles mentem de diversas formas e de diversas maneiras e para várias situações. Os filhos do maligno mentem em relatórios, os filhos do maligno eles mentem em números, os filhos do maligno mentem nas suas intenções, eles mentem acerca das informações que eles dão, são mentirosos. E suas mentiras são contadas com tamanha habilidade que persuadem as pessoas, convencem as pessoas. Portanto, se você tem convivido com pessoas cuja mentira faz parte da sua natureza, do seu caráter, não se engane, isso é próprio dos filhos do maligno, porque o pai deles é mentiroso. O caráter que é próprio do seu pai influencia o seu jeito de ser. Uma outra característica própria dos filhos do maligno é a sede pelo poder. Esse é um traço também muito forte nos filhos do maligno. Eles têm sede pelo poder. Você sabia que o diabo se tornou o diabo simplesmente porque ele desejou ter mais poder daquilo que já lhe fora dado? O diabo era um anjo de luz, tinha o seu status no céu, mas ele desejou ir além, ele quis ser igual a Deus. Essa sede pelo poder é que corrompeu o seu coração. O diabo se tornou diabo porque teve uma sede incontrolável pelo poder. E ele continuou achando que todas as pessoas podem se corromper quando o poder lhes é oferecido. Foi assim que ele fez com Adão e Eva. A Bíblia vai dizer em Gênesis, capítulo 3, versículo 4 e 5, que na essência da tentação estava uma oferta pelo poder. Olha só o que o texto bíblico diz. Disse a serpente à mulher, certamente não morrerão. Deus sabe que no dia em que dele comerem, seus olhos se abrirão e vocês serão como Deus, conhecedores do bem e do mal. Observem, qual foi a grande tentação que o diabo lançou para Adão e Eva? Ora, se vocês comerem desse fruto, vocês serão como Deus. Ele está oferecendo poder, além daquilo que já lhes fora dado. E eles caíram. Mais tarde, o diabo vai tentar derrubar Jesus, frustrar os planos de Deus na vida de Jesus, oferecendo a Jesus poder. O Evangelho de Lucas, capítulo 4, versículos 5 a 7, nos é dito que enquanto Jesus estava no seu período de jejum no deserto, o diabo vem até ele e lança a Jesus uma tentação. A tentação foi mostrar-lhe todos os reinos do mundo. E ele então diz, olha Jesus, tudo isso será seu, se prostrado me adorar. O que ele está oferecendo para Jesus é poder. Olha, todos esses reinos serão seus, se prostrado me adorar. Mas Jesus resistiu a essa intenção maligna de trazer ao coração dele uma sede descontrolada pelo poder. Portanto, os filhos do maligno são pessoas que desejam sempre estar em posição de poder. Mas eles querem estar numa posição de poder não para servir, não para cuidar, não para abençoar. Eles querem posição de poder. Para isso, eles vão usar todo o seu arsenal. Eles vão dissimular, eles vão mentir, eles vão agir com maldade, porque eles querem poder para ser servidos, para serem bajulados, para agir com manipulação. É triste, mas você já percebeu como os cargos de poder na nossa sociedade são almejados, infelizmente, são ocupados pelos filhos do maligno? Pessoas que governam o nosso país,
a princípio parecem pessoas tão justas, pessoas tão boas, tão dispostas a fazer o bem pela nação, e de repente estão algemadas, levados para a prisão, porque agiram de forma maligna, dissimulada, e por trás está toda uma rede de mentiras. Os filhos do maligno têm sede de poder. Essa é uma característica muito forte dos filhos do maligno, os joios que estão espalhados pela nossa sociedade. Mas nós vamos também observar que os filhos do reino, eles se diferenciam pelo seu fruto. Esse texto, essa parábola que Jesus nos conta, vai nos mostrar que o que nós temos para saber diferenciar os filhos do maligno dos filhos do reino é a identificação do fruto. Jesus diz na parábola, no Mateus 13, versículo 25 e 26, leio novamente com você o texto quando diz: mas enquanto todos dormiam, veio o seu inimigo e semeou o joio no meio do trigo e se foi. Quando o trigo brotou e formou espigas, o joio também apareceu. Então observem, quando é que aqueles lavradores, os servos daquele fazendeiro, percebeu que o joio estava plantado entre o trigo? O texto diz que quando eles então chegaram ao estágio de maturidade, o trigo despontou o seu pendão, mostrando ali suas espigas com as sementes do trigo. Mas o joio, quando cresceu, não tinha nada a não ser folhas. Ele não tem fruto para mostrar. Ele não é uma planta que gera frutos, diferentemente do trigo. O que diferencia um do outro? O fruto. Mas por que os filhos do maligno muitas vezes conseguem enganar as pessoas? Porque eu e você, às vezes, não temos a habilidade necessária para distinguir o que é realmente o fruto. Nós não sabemos ainda classificar quais frutos que Deus espera encontrar nos filhos do reino. Por exemplo, nós achamos que fruto é ativismo religioso. Os filhos do maligno também se tornam ativistas religiosos, assíduos em cultos, em celebrações. Eles também têm suas atividades religiosas. Às vezes são pessoas até talentosas. Os filhos do maligno também têm seus talentos, se tornam habilidosos em tantas artes. Os filhos do maligno também podem se desenvolver com suas articulações, comunicadores, tornam-se pessoas que alcançam um lugar de visibilidade. Às vezes são líderes que conseguem ter, debaixo da sua liderança, várias pessoas que admiram, que o respeitam. No entanto, não necessariamente o ativismo religioso, talentos, articulação, a liderança, não necessariamente essas coisas são os frutos. Elas não são. Sabe quais são os frutos que Deus espera encontrar nos filhos do reino? Jesus vai nos ajudar a entender isso. Jesus, então, falando com seus discípulos, em João capítulo 15, versículos 8 e 9, Jesus vai dizer o seguinte, e aqui eu quero dar para você uma dica de como interpretar o texto bíblico. Sempre precisamos interpretar um versículo bíblico à luz do seu contexto imediato. O contexto imediato são os versículos anteriores e posteriores. E veja o que Jesus vai então falar nesse texto de João 15, versículo 8 e 9. Jesus disse assim, meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem muito fruto, e assim serão meus discípulos. Vem o versículo 9, Jesus disse, como o Pai me amou, assim eu os amei, permaneçam no meu amor. Observem que interessante, Jesus associa o tema fruto com o tema amor. Jesus está dizendo, olha, meu Pai é glorificado quando vocês derem muito fruto. Jesus, então, fala do fruto e em seguida vem e fala sobre o amor. Ele diz, então, permaneçam no amor. Ora, logo em seguida, ainda no capítulo 15 de João, no versículo 16, Jesus vai voltar a falar sobre o fruto. Veja o que ele diz no versículo 16. Vocês não me escolheram,
mas eu os escolhi para irem darem fruto, fruto que permaneça, a fim de que o Pai lhes conceda o que pedirem em meu nome. Jesus fala mais uma vez sobre o fruto. Sabe qual o tema que vem a seguir? Versículo 17, ele diz: este é o meu mandamento, amem-se uns aos outros. Então, mais uma vez, Jesus associa o fruto com amor. O fruto que Deus espera encontrar nos filhos do reino é simplesmente amor. É possível você ser um ativista religioso, é possível você colocar talentos em prática, é possível você desenvolver liderança, é possível você ser uma pessoa comunicadora, articulada, sem necessariamente amar. Agora, o amor é próprio dos filhos do reino. Sabe por quê? Porque o pai dos filhos do reino é Deus. E a Bíblia diz para nós, em 1 João, capítulo 4, versículo 16, que Deus é amor. É natural que os filhos do reino simplesmente amem. Esse é o fruto que vai diferenciar os filhos do reino dos filhos do maligno. E eu concluo essa palavra dizendo para você o que a parábola está querendo nos ensinar. Que os filhos do reino e os filhos do maligno serão separados no último dia pelo justo juiz. Jesus diz que nesta parábola, quando então o trigo estava pronto para a colheita, ele mandou os seus servos, e ali eles colheram o trigo, recolheram no celeiro, mas o joio eles colocaram num lugar onde eles foram queimados. Na Palestina, como não havia muitas árvores, muita madeira, muitas vezes a palha era usada como combustível. O fato é que o joio é recolhido e lançado ao fogo. Ou seja, o trigo e o joio são separados em lugares distintos. E quando Jesus, então, conclui essa parábola, ele está também satisfazendo a nossa sede e nossa fome por justiça. Há no coração do homem um anseio para que, enfim, a justiça seja feita, porque é comum olharmos para o nosso mundo e percebermos que, às vezes, o joio se dá muito melhor no dia a dia do que o trigo. O joio está prosperando, está crescendo, está tendo notabilidade, tudo está indo bem para o joio. Às vezes, o trigo está se dando mal. Ele está sofrendo prejuízo, ele está sendo prejudicado, está sendo esquecido, não está sendo honrado, pelo contrário, está sendo desonrado. Diante disso, a gente pergunta, quando é que a justiça vai se estabelecer? E Jesus, então, está dizendo, aguardem. Quando ele voltar, enfim, a justiça será feita. Ele, então, vai dizer, no versículo 43 de Mateus 13, olha que expressão linda de Jesus. Ele diz, então os justos brilharão como o sol no reino do seu Pai. Se você é um filho do reino e acha que não tem valido a pena viver como um filho do reino, porque os filhos do maligno parecem ter uma sorte melhor, persevere, permaneça firme no caminho, porque é certo que um dia o Senhor virá e fará justiça. O trigo será recolhido no celeiro. Os justos brilharão como o sol no reino do seu Pai. Ao joio não tem outro lugar a não ser o lago de fogo, lá onde a palha será queimada. Meu querido, eu espero que essa palavra, de alguma forma, tenha sido bênção para o seu coração. Nós vamos por um rápido intervalo e daqui a pouco a gente volta para o nosso momento de oração.